Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, gravando ainda aqui de Petrolina. Deus quiser, nesse mês de setembro, eu voltarei a gravar lá de Carnaíba, Pernambuco, Brasil. Mas, por enquanto, ainda estou gravando aqui de Petrolina, tá bom? Mas vamos a um vídeo muito interessante. Hoje eu gosto sempre de comparar as mensagens da Bíblia, da palavra de Deus com a ciência, e hoje é mais um desses vídeos. Veja aqui o título, né, desse vídeo, e se você assistir até o final, com certeza você vai entender melhor. Então assista até o final. Eu coloquei aqui para você entender, coloquei assim: a pouca ciência nos afasta de Deus, já a muita ciência nos aproxima dele. Então, há pessoas que erroneamente ficam dizendo: a ciência não quer saber de Deus. Claro, tem alguns cientistas que não querem saber de Deus, mas a ciência não é contra Deus, até mesmo porque Deus é o pai da ciência, certo? Então, vamos ver aqui na palavra de Deus algumas coisas interessantes. Eu vou mostrar para você que a ciência, quando ela busca, né, a palavra de Deus, ela simplesmente existem 10 momentos, né, em que a ciência só faz comprovar 10 itens que eu vou trazer aqui, onde a ciência só faz comprovar o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. E é interessante que a ciência veio trazer isso agora. Porém, a Bíblia há milhares de anos já dizia isso que eu vou falar. São pelo menos 10 itens que foram comprovados pela ciência, porém, a Bíblia já falava isso há milhares de anos. Certo? Vamos em frente. Então, eu coloquei aqui a importância da ciência. Eu tenho aqui Daniel 1,17. Ora, quanto a estes 4 homens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Esses 4 homens, está falando exatamente dos judeus quando chegaram lá em Babilônia, e aí o rei pediu para que o eunuco selecionasse lá pelo menos 4 jovens, né, que fossem inteligentes, sábios, em toda cultura e conhecimento, para servir no palácio do rei. E aí foi buscado Daniel e seus amigos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam, inclusive, conforme Daniel 1,7, receberam outros nomes. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então, só que esses jovens eram muito sábios, porque, como Deus estava com eles, a sabedoria e a ciência, já naquela época, estava com aqueles 4 jovens homens de Deus. Então, é importante que entendamos que Deus é o pai de toda a ciência. Também, ainda sobre a importância da ciência, eu coloco aqui Provérbios 1,7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, precisamos entender isso bem direitinho, porque é necessário que o povo de Deus realmente seja sábio. Não fique pensando que é um povo bobo, idiota. Nada disso. Às vezes, aqui no Brasil, o pessoal tem essa ideia por uma questão de discriminação. Não é que tenho certeza disso, mas é discriminação. Querem discriminar o povo de Deus.
Mas nós sabemos que os lugares mais civilizados do mundo têm o evangelho, tem pessoas evangélicas e que são muito sábias e grandes cientistas. Qual a importância da ciência? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e a virtude é a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Aqui em 2 Pedro 1, 5 a 7, estava mostrando que essa palavra ciência aí, ela está bem relacionada com o conhecimento de Deus, certo? Mas você pode utilizar a palavra ciência também para o conhecimento secular, é claro, certo? Vamos em frente para a gente começar agora a nossa maratona. É um tanto quanto longo. Eu vou elencar aqui 7 fatos importantes que a Bíblia há milhares de anos já falava, porém a ciência só alguns anos atrás foi que veio a entender sobre esse assunto, tá bom? Vou começar pela segunda lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica afirma que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar com o tempo, ou seja, os sistemas naturais passam de estados ordenados a estados desordenados. Em outras palavras, a entropia mostra sobre o envelhecimento dos sistemas, mostra que o universo está envelhecendo. Isso é a segunda lei da termodinâmica, que não é tão velha assim, é um tanto quanto nova. A ciência veio descobrir agora. Só que a palavra de Deus já falava isso há milhares de anos. Salmo 102, verso 25 a 26, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus aqui, entenda o universo, são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido. Então já estava claro na palavra de Deus que esses sistemas criados, seja a matéria, seja o universo, seja o que quer que seja, envelhece com o tempo. É a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia. Então, isso aí já estava muito claro na palavra de Deus há milhares de anos, porém a ciência descobriu agora. Esse foi o primeiro item. Vamos para o segundo. A terra redonda. Quando eu abro a minha Bíblia lá em Isaías 40, 22, afirma: ele está sentado sobre o círculo da terra e seus habitantes são como gafanhotos. O núcleo do planeta é quente. Vou me concentrar primeiro no segundo item. O segundo item, todos hoje sabem, né, porque a ciência viu isso, a astronomia percebeu isso. Hoje temos telescópio, hoje temos naves espaciais, hoje nós temos estações espaciais, e percebe-se que a Terra é redonda, né? Mas já dizia o livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Vamos agora para a questão do núcleo do planeta ser quente. Hoje a ciência descobriu que dentro do núcleo do planeta é uma bola de fogo, magma em alto grau de temperatura. Porém, veja o que diz a palavra de Deus aqui já há muito tempo, certo? Lá em Jó, né, o núcleo do planeta é quente. Lá em Jó 28:5 diz, lemos isso, né? A terra de onde provém o pão é transformada em baixo como pelo fogo. Então, aí já havia, na verdade, o Jó, numa época que não tinha ciência nenhuma, 3.500 anos antes de Cristo, Jó já falava sobre esse assunto aqui. Bom, então vamos em frente. Quarto item, a Terra flutua no espaço. Também um livro de Jó,
mais de 3.500 anos antes de Cristo. Jó 26:7 diz assim: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então, veja como é interessante. A ciência descobriu recentemente, mas a Bíblia já falava há milhares de anos. O item 5, ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da chuva, né? O ciclo das águas. Então, olha que hoje os homens já entendem isso, sabe que evapora as águas do oceano, descem para os rios, dos rios correm novamente para o mar, depois evapora novamente e formam as nuvens. Mas olha o que dizia aqui Eclesiastes 1:7. Está escrito assim: todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Para o lugar de onde os rios vêm, para lá eles retornam para correrem novamente. Deu para você entender? Já estava totalmente entendido, né, pela palavra de Deus, esse ciclo hidrológico das águas. O item 6 fala sobre a Arca de Noé nos cálculos modernos. Muita gente fala sobre a Arca de Noé, mas esquece que essa arca foi construída, orientada por Deus a um homem, Noé, que nunca foi engenheiro, nem havia engenharia dessa natureza naquela época. Mas veja o que diz aqui, ó. A descrição da Arca de Noé em Gênesis 6:13 a 22. Eu não vou ler os textos para você, você pega a sua Bíblia e lê. Com medidas específicas de comprimento, largura e altura, foi confirmada por cálculos modernos, ou seja, física realizada por estudantes da Universidade de Leicester em 2014. Ora, hoje se pega os cálculos modernos da engenharia e percebe-se que tudo que foi feito lá na Arca de Noé estava perfeitamente. Que havia possibilidade tranquila, isso não sou eu que estou dizendo, são cientistas, de que a arca podia sim flutuar e podia acomodar tudo aquilo que fala na Bíblia que ela acomodou. Então, é a palavra de Deus. E Deus foi quem orientou a Noé como fazer a arca. Deus é o pai da ciência. Se você é engenheiro, agradeça a Deus, porque é Deus quem, o primeiro engenheiro a construir uma grande arca para um navio, vamos dizer assim, em outras palavras, para flutuar nas águas. Vamos para o item 7. O universo é feito de partículas invisíveis. Hoje os homens sabem disso, né? Toda a matéria que existe no universo é feita de partículas invisíveis. Mas a carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3, já afirmava isso com todas as letras. Ali está escrito assim: pela fé entendemos que os mundos aqui são as estrelas, os planetas, os céus, né, o universo, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, foi feito de partículas invisíveis ao olho humano. Hoje os homens com os aceleradores de partículas entendem isso, certo? A Bíblia foi feita exatamente, foi escrita para que aqueles daquela época entendessem e voltasse esse conhecimento para Deus, até mesmo porque não havia homem na face da terra com esse conhecimento, mas Deus informava para os seus o que acontecia no universo. Vamos em frente ainda. O 8º item. Davi realmente derrotou Golias com uma pedra? Sim, ele derrotou com uma pedra. Não que ele tenha matado com a pedra. A pedra derrubou Golias e ofuscou a visão dele. E a Bíblia diz, se você ler o texto lá, que o Davi pegou a própria espada do Golias e cortou a cabeça do Golias. Então eu vou ler aqui só 1 Samuel 17, que diz assim: descreve como homem, um jovem pastor derrotou o gigante. Além
da precisão do lançamento da funda, há evidências que sugerem que Golias poderia ter sofrido de acromegalia, uma condição que afeta a visão periférica, facilitando a surpresa e o ataque de Davi. A pedra usada por Davi, composta de bário sulfato, é extremamente densa, aumentando a probabilidade de causar danos significativos. Então, isso é coisa que a ciência hoje já arranha nisso e a Bíblia já tinha falado há milhares de anos. O item 9, montanhas submarinas. Quase que recentemente foi que os homens vieram entender, né, que existem as montanhas debaixo do oceano, diversas montanhas submarinas, até mesmo porque, se crermos que houve um dilúvio, essas montanhas foram cobertas. Mas o Salmo 104, verso 6 menciona o seguinte: Tu cobres a terra com as profundezas como um vestido, as águas estavam sobre os montes. Este versículo descreve montanhas submarinas conhecidas como seamontes, que são montanhas que se elevam do fundo do oceano, mas não chegam à superfície da água. Então, esse é o 9º item, que a ciência não faz tanto tempo assim que entendeu, mas a Bíblia já explicava há milhares de anos. Vamos em frente. E por último, eu poderia colocar muitos itens aqui, mas eu selecionei apenas esses 10. O 10º, o sol parou de se mover. Vamos ver se isso é verdade. Josué 10, 12 a 13, lemos: Então falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel. Os amorreus aos filhos de Israel. E disse, na presença de Israel: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Hoje já existe cientistas dizendo, realmente aconteceu aí um eclipse, né? E eles falam que foi mais ou menos no dia 30/10 de 1207 a.C., e que esses fenômenos, como se fosse o Sol e como se fosse a Lua que parou, apesar de não ter sido, né? Mas é um fenômeno que, segundo alguns cientistas, ocorreu através de um eclipse, ou uma intromissão astronômica de um poder que ocorreu no dia 30/10 de 1207 a.C. Então, mais ou menos coincidindo com aquela data. Então, meus queridos, está aí na cara, né? Está provado aí que a pouca ciência nos afasta de Deus. Já há muita ciência nos aproxima dele. Então, eu louvo a Deus toda vez que a ciência descobre algo novo, porque eu percebo que os homens estão se aproximando do verdadeiro conhecimento, quando é um conhecimento absoluto, correto, certo? Estão se aproximando de Deus, estão se aproximando do verdadeiro conhecimento também da palavra de Deus. Bem, isso aí é o que eu tinha para você hoje. Espero que você tenha gostado. Ainda estou aqui com o canal um pouco ruim de iluminação, mas logo estarei lá em Carnaíba, estarei no meu estúdio e ali eu terei vídeos mais nítidos para você. Deus abençoe, até a próxima. Se gostar do vídeo, faz assim, dá o seu gostei, certo? Aqui nós já estamos chegando a quase 5.400 inscritos, mas queremos crescer bem mais. Se não é inscrito, inscreva-se.